dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Prazer poder estar aqui, rever o Abraão, a esposa, a família. Quando eu conheci o Abraão, como ele falou, ele era solteiro ainda. E é tão bom poder ver Deus conduzindo os passos, né, dos seus filhos, dando a ele uma família, uma casa abençoada, um lugar que ele pode ser amado e também amar os irmãos. Eu tenho 40 anos, eu sei que não parece, eu falo que gente pequena não envelhece, né? Gente pequena não envelhece. Eu sou casado com a Virgínia, somos casados há 7 anos já, e sou pai da Valentina tem 2 anos. Atualmente eu moro em Orlando, sirvo ali na Lagoinha de Orlando. Já sou pastor em Lagoinha há mais de 20 anos que eu sirvo ali. Mas eu gosto de falar que o mais importante sobre mim é que eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Amém, gente? Mais importante sobre mim. E é um prazer poder estar aqui e compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Jesus tem me ensinado na caminhada com Ele. Amém? Quero que vocês abram comigo, por favor, a Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 11. Evangelho de Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim o texto da palavra do Senhor. Lucas 11, a partir do versículo 1, diz assim: certo dia, Jesus estava orando, e um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Então lhes disse: suponho que um de vocês tenha um amigo, e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda: não me incomode, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e lhe dar o que você me pede. Eu lhe digo que, embora não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, e essa palavra importunação também pode ser traduzida como vergonha, a NVT, Nova Versão Transformadora, traz uma nota, e ela fala que essa palavra importunação também pode ser traduzida como vergonha. Por causa da vergonha, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso eu lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, porque todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual é o pai entre vocês que, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se o filho lhe pedir um ovo, em lugar disso lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém? Eu quero orar mais uma vez. Senhor, essa é a tua palavra, e nós queremos ouvir a tua voz. Nós te pedimos: dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, Senhor, e um coração sensível para receber cada palavra que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Ao pregador desse dia, conceda-lhe graça, Senhor, para que no abrir da sua boca somente a palavra do Senhor seja ouvida e nenhuma outra. É o que nós te pedimos e agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, das dádivas que nós recebemos pela nossa caminhada com Cristo, certamente a mais importante é o nosso relacionamento com Deus, amém? Não existe nada que seja mais importante que Cristo tenha nos concedido do que a possibilidade de nos assentarmos na mesa do Pai Celestial e agora desfrutarmos de um livre relacionamento com Ele. O pastor Márcio Valadão me ensinou por muitos anos que a fé cristã não é um conjunto de regras e doutrinas, mas a fé cristã é o nosso relacionamento com Cristo. Mas infelizmente, apesar de essa ser a grande dádiva que recebemos por causa da cruz, nem sempre nós valorizamos essa dádiva como deveríamos, ou nem sempre valorizamos essa dádiva, desfrutamos dela como deveríamos. Eu não sei você, mas quando eu olho para a minha vida de oração, eu estou muito aquém
do privilégio que eu recebi por causa da cruz de Cristo, amém? Eu não sei você, eu não sou satisfeito com a minha vida de oração, eu não sou satisfeito com a minha espiritualidade. Eu poderia ser muito mais aguerrido, muito mais profundo em Deus do que eu gostaria de ser, né? Eu poderia desfrutar muito mais da minha espiritualidade, da minha comunhão com Deus do que eu tenho desfrutado. E esse foi o preço caro que Cristo pagou para que a gente pudesse ter livre acesso, amém, meus irmãos? Mas infelizmente, nem sempre nós desfrutamos dessa espiritualidade com essa profundidade. E eu percebo que é exatamente essa constatação que os discípulos chegaram ao observar a sua vida de oração e a vida de oração de Jesus. Eles olharam para a vida de oração deles, para o nível de profundidade que eles tinham na relação com Deus, e olharam para a relação que Jesus tinha, o nível de profundidade espiritual que Jesus tinha na sua relação com o Pai, e eles perceberam que Jesus tinha entendido alguma coisa na relação com Deus o Pai, que eles ainda não haviam entendido. Então, gentilmente eles se aproximaram de Jesus e disseram: mestre, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. E aqui talvez esteja a primeira lição tão importante que esse texto nos ensina, é que se nós não estamos desfrutando, se nós não temos a profundidade que gostaríamos, isso não significa que nós precisamos ficar como estamos, amém, queridos? Nós temos alguém que pode nos ensinar um caminho de mais profundidade na vida com Deus, e esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Mas para isso é necessário o reconhecimento de que nós não sabemos orar. Talvez você já tenha ouvido na sua vida, né? Provavelmente já tenha ouvido, que a oração é uma coisa tão simples. Quantos já ouviram isso aqui? A oração é uma coisa simples, mas nem sempre. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos no capítulo 8, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus, ele intercede através de nós com gemidos inexprimíveis, porque o Espírito conhece todas as coisas, até mesmo as profundezas do ser de Deus. Esse Espírito que Deus colocou dentro de cada um de nós, é o Espírito que nos leva a clamar: Abba, Pai, amém? E esse Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Alguns anos atrás eu ouvi uma ilustração sobre esse caráter da oração, como que nós precisamos aprender a ter uma vida espiritual, uma vida de oração mais profunda em Deus, de alguém que talvez vocês conheçam. Alguém conhece aqui David Keelan? Alguém conhece o ministro David Keelan? Alguns anos atrás, eu conversando com o David Keelan, eu o conheço, ele me contou de uma experiência que ele viveu ministrando em uma igreja, e que todas as vezes que eu penso nesse texto, essa experiência se tornou uma forma de eu entender o que Jesus está falando aqui sobre essa necessidade de nós dependermos dele para aprendermos o caminho da relação com o Pai. O Keelan conta que ele foi ministrar numa igreja, chegou ali e tinha uma moça que era estéril, não podia ter filhos. Ele orou por essa moça, e pela graça de Jesus, um ano depois, quando ele voltou nessa igreja, ele foi recebido por essa moça, mas agora com um bebê no colo. Essa moça tinha recebido um milagre, Deus havia curado ela da esterilidade, e ela estava ali com o milagre nos braços, toda feliz, né, de poder agora aproximar-se do pastor e dizer: olha, aqui está a resposta da minha oração, aqui está o meu milagre. E aí o David olhou e falou: nossa, que bênção, glória a Deus, Deus respondeu a sua oração, que bênção. A criança ali com 3 meses, 4 meses no máximo. Aí a mãe vira para o David e fala assim: pastor, e ele já fala. Aí falou: aí o milagre é grande demais, né? Porque beleza, curado da esterilidade, maravilha, mas com 4 meses já fala: é, pastor, ele já fala, quer ver? Aí a mãe pega, chacoalha o neném: fala com o pastor, filho, fala com o pastor. Aí o pastor olha para o David: aí a mãe: não é lindo, pastor, não é lindo, ele está falando. Olha, lindo é, mas eu não estou entendendo nada, né? Diz o David para a mãe: por que isso, pastor? O senhor não está entendendo que ele está falando que o senhor não tem cabelo, que o senhor é pouca telha, pouca telha, pouca telha. David é careca, né? E ele falou que naquele dia o Espírito Santo ensinou uma coisa muito importante para ele: que não importa qual a língua estranha um filho esteja usando, o pai sempre entende os sussurros de um filho, amém? O Abraão está aqui com uma criança pequenininha, acho que alguns dos irmãos também têm filhos, e você sabe o que isso significa. Às vezes o seu filho está falando uma coisa que nenhuma pessoa entende, mas o pai sempre entende a língua estranha que um filho está falando. E assim é o nosso Pai Celestial, pela mediação do Espírito Santo, mesmo os nossos sussurros mais estranhos ou confusos, aquelas orações que a gente fala assim: tem misericórdia, Deus.
ainda assim Deus entende cada uma delas, amém, meus irmãos? Pela mediação do Espírito e também pela obra do Senhor Jesus Cristo, que é realizada na cruz do Calvário. Mas é verdade que Jesus aqui então vai dar a esses discípulos, não princípios para uma vida de oração, mas um modelo. Ele vai dar a eles um caráter de oração. Ele não vai ensinar para eles passos de como serem bem efetivos numa vida de oração, mas vai dar para eles um modelo. Afinal de contas, é exatamente isso que Cristo é, amém, queridos? Um modelo de como nós devemos viver a nossa experiência com Deus, a nossa vida de relacionamento com Deus. E dentro desse caráter que o próprio Cristo ilustra aqui, trazendo aos seus discípulos, ele vai dizer para eles: quando vocês orarem, vocês devem orar em primeira instância ao Pai. Orem ao Pai, lá em Mateus 6 vai dizer: ao Pai que está nos céus, para que o nome dele seja santificado. Olha que interessante, Jesus não nos ensina a orarmos a Deus, ele nos ensina a orarmos ao Pai, porque Deus pode ser tanta coisa, não é verdade, gente? Deus pode ser tanta coisa, e tantas coisas podem levar o nome de Deus, mas o nosso Deus não é chamado pelo título Deus. O nosso Deus é chamado por Pai. Quando nós nos aproximamos do Pai, quando nós nos aproximamos de Deus para orar, nós devemos nos referir a Ele como Pai. E é verdade que no contexto do Antigo Testamento, Israel havia sido chamada de filho primogênito de Deus. O rei de Israel, no Salmo 2, é chamado de filho de Deus. Mas essa relação que Jesus está trazendo aqui, ela é muito mais profunda. Quando Jesus se tornou um ser humano, quando o verbo se fez carne, ele veio nos mostrar que dentro do ser de Deus existe uma família: Pai, Filho e Espírito Santo. E é dentro dessa estrutura, da paternidade de Deus revelada por Jesus, no relacionamento que ele tinha com o Pai, antes de todas as coisas, que ele nos chama agora a participar desse relacionamento, que ele nos chama agora a nos relacionarmos com Deus, olhando para Deus não como uma figura distante, mas como um Pai. Alguns estudiosos vão dizer que Jesus, ao orar e referir-se ao Pai, o chamava pela palavra Abba, que em aramaico é quase que se fosse uma balbúcia, né? Como aquelas primeiras palavras que o filho está chamando: papai, papai, papai. Era assim que Jesus se referia ao Pai. E é nessa linguagem agora que ele nos pede para nos aproximarmos de Deus, como alguém que tem profundidade, como alguém que tem relacionamento. Mas ele não vai dizer apenas que nós devemos nos aproximar do Pai em oração, mas ele vai descrever aqui também nesse texto para nós qual é o caráter desse Pai. E ele vai dizer que o caráter desse Pai é o caráter de um Pai bondoso, é um caráter de um Pai misericordioso. Ele diz: olha, vocês são pais e vocês sabem fazer o bem pelos seus filhos. Se o seu filho se aproximar e pedir: pai, me dá um pão, você não vai dar para ele uma cobra. Se o seu filho se aproximar e dizer: pai, me dá um escorpião, você não vai pedir um ovo, você não vai dar para ele um escorpião. Se nós que somos meros mortais, homens maus, sabemos fazer boas coisas aos nossos filhos, que dirá o Pai Celestial? Não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ou seja, o caráter desse Pai é um caráter amoroso, é um caráter generoso, é um caráter bondoso. Quando nós nos aproximamos do Pai em oração, é isso que nós precisamos nos lembrar, meus irmãos. Nós estamos falando com o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando com aquele que nos deu o seu Filho para que pudéssemos ter relacionamento com Ele. E mais do que isso, esse Pai é um Pai misericordioso, esse Pai é um Pai amoroso, esse Pai é um Pai bondoso, é um Pai que tem prazer de receber os seus filhos na sua presença, amém? E uma vez conhecendo esse Pai, e uma vez conhecendo o caráter desse Pai, o que é que os filhos de Deus, os filhos do Pai vão passar a orar? Os filhos do Pai, os filhos de Deus vão passar a orar para que o nome do Pai seja santificado, para que venha o reino do Pai, e para que a vontade do Pai seja feita na terra, como ela é feita nos céus. Os filhos de Deus, os filhos do Pai, estão tão satisfeitos em quem o Pai é, que o único anseio deles, o único desejo deles é um só: é que o nome do Pai seja visto, conhecido, e o nome do Pai seja visto e conhecido à medida em que a vontade do Pai é feita na terra, como ela é feita nos céus.
Os filhos de Deus estão tão satisfeitos em Deus que eles não pensam outra coisa, senão em que o nome do Pai seja honrado por meio da execução da vontade do Pai, amém? Eu tenho um amigo meu que ele é policial no New York PD, em Nova York, e quando o filhinho dele, que chama Lucas, tinha mais ou menos uns 4 anos, ele adorava contar para todo mundo que o pai dele era policial, né? Então o filhinho dele chegava na escola e falava assim: seu pai é o quê? Aí o menino respondia: meu pai é cozinheiro. Aí ele batia no peito e falava assim: meu pai é policial. Meu pai é policial. Aí chegava para o outro: e o seu pai? Seu pai é o quê? O meu pai trabalha na construção. Na construção? Não. Meu pai é policial. Porque ele tinha o maior prazer, né, de colocar, em Minas a gente fala, de colocar banca sobre os outros, porque o pai dele era policial. Mas assim devemos ser cada um de nós. Estamos tão satisfeitos em Deus, tão realizados no caráter do Pai, que o nosso único anseio é de que o nosso Pai seja conhecido a todas as pessoas através de cada um de nós. Nós estamos tão satisfeitos em quem o Pai é, que o nosso único anseio é: Pai, que o Teu nome seja visto e honrado, que o Teu nome seja conhecido, que o Teu nome seja glorificado, e que o Teu nome seja glorificado à medida em que eu me disponho para fazer o Teu querer, e me disponho para fazer a Tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus, amém, meus irmãos? Mas é óbvio que para vivermos essa dinâmica, nós precisamos de recursos, nós precisamos de qualificações, né? Nós precisamos de recursos para fazermos com que a vontade de Deus seja realizada através de nós, e é óbvio que esses recursos não estão em nós, então nós clamamos pelo pão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Para que essa vontade seja feita, isso não depende de nós, isso depende de uma graça que vem do céu. Então nós clamamos: Pai, dá-nos o pão necessário para que a Tua vontade seja feita através das nossas vidas. E quando você olha para o contexto do Antigo Testamento, você vê 2 pães ali, você vê o pão da provisão e você vê o pão da presença. Porque, irmãos, pedir por pão não significa apenas pedirmos pela provisão necessária para a administração da nossa vida, mas significa também clamarmos pelo alimento espiritual que vai nos sustentar na jornada para que possamos fazer e viver para a vontade de Deus, amém, queridos? Então nós clamamos: Pai, dá-nos o pão da provisão, todo o recurso que for necessário para que a Sua vontade seja feita através de cada um de nós, seja esse recurso emocional, seja esse recurso espiritual, seja esse recurso financeiro, seja esse recurso familiar. Pai, dá-nos o pão necessário, mas dá-nos também o pão espiritual, dá-nos o pão que é comido na Tua presença, amém? Dá-nos o pão que nós nos alimentamos na comunhão com o Senhor. E lá no contexto do Antigo Testamento, você sabe que só os levitas, né, os sacerdotes tinham acesso a esse pão. Mas hoje, meus irmãos, todos nós somos chamados a comer do pão da presença. Em 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, vocês conhecem o texto. Pedro vai dizer que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo, a propriedade exclusiva de Deus, chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque antes nós nem éramos povo, mas agora somos povo e somos povo de Deus. Amém, queridos? Nós podemos comer do pão da presença. Somos uma nação de sacerdotes que podemos comer desse pão vivo que desceu do céu. E a gente sabe que esse pão tem nome. O nome desse pão vivo é Jesus Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu, conforme o próprio Jesus vai dizer para nós em João no capítulo 6. Então nós oramos aqui para que o Pai nos conceda o pão, para que a gente possa viver pela sua vontade. Mas não apenas isso. No versículo 4 Jesus diz: perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos aqueles que nos devem. E eu gosto de pensar nessa questão do perdão como a graça que eu recebo tem que ser a graça que eu compartilho. O perdão que eu recebo é o perdão que eu vou compartilhar. A misericórdia que eu recebi é a misericórdia que eu vou compartilhar. A compaixão que eu recebi é a compaixão que eu vou compartilhar. Amém, meus irmãos? Porque nada que chegava nas mãos de Jesus ficava inteiro. Tudo que chegava na mão de Jesus, Ele repartia. Todo pão que chegou na mão de Jesus, nenhum ficou inteiro. Ele sempre partiu o pão. Só que quando Jesus partia o pão não se dividia, Ele
multiplicava, porque a graça que eu compartilho não é graça dividida, é graça multiplicada. O perdão que eu ofereço não é perdão dividido, é perdão multiplicado. A bondade que eu compartilho não é bondade dividida, é bondade multiplicada. Então a graça que eu tenho experimentado de Deus tem que ser graça compartilhada, amém, queridos? Os cristãos não retêm graça para si, porque nunca vai faltar graça. A graça compartilhada é graça multiplicada, amém? E não nos deixes cair em tentação, diz o texto. E não deixar nos cair em tentação, não significa apenas não nos deixar cair em pecados, amém? Que isso aí é o básico, amém, irmãos? Isso é o básico. Mas, queridos, não nos deixes cair em tentação, não nos deixe vivermos uma vida que o Senhor não seja o centro dela, que o Senhor não seja o foco dela, que o Senhor não seja a razão dela. Porque, meus irmãos, nós podemos viver uma vida bonita, amém? Toda construída numa ética e numa moral maravilhosa, mas se essa vida não for vivida para a glória de Deus, ainda assim ela é perdida. Como aquele homem que construiu celeiros, ajuntou riquezas, e a Bíblia diz que no dia da sua morte o Senhor Jesus disse: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você vai dar em troca de sua alma? O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, perdermos a nossa vida não significa apenas gastarmos a nossa vida naquilo que não é proveitoso. Meus irmãos, perdemos a nossa vida e não vivemos uma vida em que o Pai é o centro dela, não vivemos uma vida em que Deus é o objetivo dela, em que a glória do Pai é a coisa mais importante que nós poderíamos ser, fazer e vivemos por isso, amém, queridos? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E Jesus então vai completar esse ensino desse modelo de oração, nos contando aqui uma história, e ele vai dizer o seguinte: suponham que um de vocês tenha um amigo, está no versículo 5, e que esse amigo recorra a ele meia-noite dizendo: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, e eu não tenho nada para lhe oferecer. Então imagina Jesus contando essa história no contexto da Palestina do primeiro século, numa região em que a vida das pessoas, ela é predominantemente agrícola, baseada na agropecuária, gente muito simples, gente da Palestina do primeiro século. Há quase 3 anos atrás eu tive o privilégio de ir para Israel, e ali conhecer uma aldeia de beduínos. Alguém que já foi para Israel? Alguém já foi para Israel? Eu tive esse privilégio de ir lá para Israel, conhecer uma aldeia de beduínos, pessoas que viviam muito parecidos com as pessoas do tempo de Jesus, uma vida muito simples, uma vida muito humilde. Então imagina esse contexto, não o contexto, né, das nossas mega cidades, não, imagina esse contexto de uma vida bem simples. Se você vem de uma cidade do interior do Brasil, aquelas bem do interior, você sabe o que eu estou falando, amém? Bem simples. Então Jesus diz: imagina um homem que está na casa dele, e de repente um amigo chega meia-noite, bate na sua porta desesperado, gritando: meu amigo, me socorre, por favor, porque eu recebi uma visita inesperada. Um amigo meu chegou agora há pouco, e eu não tenho nada para lhe oferecer, eu preciso de alguns pães. Pelo amor de Deus, será que você poderia me oferecer pães para que eu possa assistir esse meu amigo? Você tem que lembrar que na Palestina da época de Jesus, basicamente tudo que se era comido com o que, gente? Com pão. Até hoje, né, você vai comer comida árabe, grande parte da culinária árabe se come como? Se come com pão. Então, meu irmão, não ter pão na Palestina no tempo de Jesus significava não ter o mínimo necessário. É você não ter o mínimo necessário para receber bem uma pessoa. E lembra, para a gente eu sei que às vezes é meio complicado, né? As nossas vidas são muito diferentes, mas para um judeu dessa época, você não ter o mínimo necessário para receber alguém bem na sua casa, isso é uma desonra, isso é uma desfeita. Então essa pessoa está muito preocupada, porque ela não pode desonrar o visitante que acabou de chegar, ela precisa recebê-lo com pelo menos o mínimo necessário, para que ele se sinta devidamente recebido. Só que a pessoa que está, né, sendo chamada aqui, o pão está sendo requerido, essa pessoa já está deitada, é meia-noite, gente, nesse lugar aqui, 6, 7 horas da noite, já está um breu, já está escuro. Não é igual a gente que vai dormir 11, lá. Não, o pessoal aqui ia dormir cedo. Meia-noite é tipo assim, quase como se fosse 3 horas da manhã para a gente. Então esse cara fala assim: meu amigo, não é possível.
É meia-noite, cara, eu já estou deitado, está menos 11 graus lá fora, né? Tipo Dallas nesses dias, frio. Você não quer que eu já estou com os meus filhos deitados, você não quer que eu me levante para dar pão para você, né? Só que aí esse cara começa a pensar no que as pessoas do vilarejo diriam a respeito dele no outro dia, por ele se recusar e oferecer o mínimo necessário para aquele amigo que estava pedindo por uma ajuda. O que você acha que as pessoas do vilarejo, ao saberem que esse amigo se recusou a levantar, diriam a respeito dele? As pessoas começariam a dizer: pô, ficou sabendo? Fulano de tal ontem não quis dar o pão para que o Beltrano assistisse uma visita inesperada. Pô, o cara é mó mesquinho, o cara não sabe os princípios de honra, não sabe os princípios da partilha. Então o nome dele seria difamado, seria desonrado no meio do vilarejo. Então o texto diz que por causa então, talvez ele não se levante para dar o pão por ser seu amigo, mas o texto diz que por causa da importunação ou por causa da vergonha, a vergonha de ter o seu nome desonrado, ele vai levantar então e vai conceder o pão. Amém, meus irmãos? Basicamente o que Jesus está dizendo? Se nós temos preocupação com a honra do nosso nome na sociedade, você acha que o Pai não tem um zelo pelo nome dele? Porque o que você precisa parar para pensar é o que está em jogo aqui na nossa vida de oração é a honra do nome de Deus, amém, meus irmãos? O que está em jogo aqui por trás da nossa vida de oração é o desejo de vivermos para a honra do nome do Pai. E gente, se nós que somos pessoas normais temos zelo pelo nosso nome, você acha que Deus não tem um zelo pelo nome dele? Deus tem um zelo pelo seu nome, amém, queridos? Abra um texto comigo, por favor, Ezequiel, capítulo 36, abre aí, por favor. Vocês estão comigo aqui, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Glória a Deus, aleluia. Ezequiel, capítulo 36. Versículo 22, nós vamos ler o versículo 22, 23 e o 32, amém? Ezequiel 36, muito obrigado, leiam aqui comigo, está projetado aqui, essas igrejas modernas, é muito chique, né, gente? Tem telão, olha só, Ezequiel 36, 22 diz assim: por isso diga à nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor, não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome. Alguém pode dar uma glória a Deus aqui? Gente, não é por sua causa, não é por você, não é porque você é lindo, cheiroso, amém? Porque você é fofinho, amém, gente? Tudo bem que tem alguns fofinhos aqui, mas, né? Não é porque você mora no Texas, amém? No Bible Belt, não é por sua causa que farei isso. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. 23, olha isso, gente. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanada entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas, e então as nações saberão que eu sou o Senhor. Palavra do soberano Senhor, quando me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. E agora o versículo 32, por favor. Pois os tirarei dentre as nações e os ajuntarei do meio de todas. 32, isso, quero que vocês saibam que estou fazendo isso não por causa de vocês, palavra do soberano o Senhor. Envergonhem-se e humilhem-se por causa de sua conduta, ó nação de Israel. Então nós estamos vendo Deus dizendo claramente para Israel: não é por sua causa, mas é por causa do meu nome. Vocês profanaram o meu nome entre as nações, mas eu tenho um zelo, e por causa do meu zelo pelo meu nome é que farei isso, me mostrarei santo através de vocês entre as nações. Você pode dar glória a Deus por isso? Um outro texto que eu quero ler com vocês, abre aí por favor, Isaías 48, versículo 9, Isaías 48,
Ó, esse barulho é celestial, amém, gente? Barulho de página de Bíblia virando, esse barulho é do céu, amém? Isaías 48, versículo 9. Isaías 48, versículo 9, diz assim: por amor do meu próprio nome, alguém pode dar uma glória a Deus? Adio a minha ira, por amor do meu louvor, eu a contive, para que você não fosse eliminado, por causa do meu nome. Salmo 25, se vocês quiserem abrir, Salmo 25, versículo 11. Olha aí, ó o barulho da Bíblia, ó. Eita glória, aleluia, amém? Salmo 25, versículo 11, diz assim: por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande, por amor do teu nome. E meus irmãos, nós precisamos lembrar que lá em Êxodo 32, quando Moisés estava lá no alto do monte recebendo as tábuas dos mandamentos, a Bíblia diz que no momento em que aquele primeiro encontro de Moisés com Deus acabou e Moisés está descendo, a Bíblia diz que Deus fala para ele: ó Moisés, você vai descer, mas lá embaixo o povo já se corrompeu, o povo já se prostituiu, já construíram ídolos, já estão fazendo uma bagunça lá. Então vamos fazer o seguinte, Moisés, vamos fazer um acordo, eu e você, Deus falando com Moisés, né? Eu vou matar todo mundo lá embaixo, e a gente começa do zero, eu e você, e eu levanto um povo através de você. Moisés tinha passado 40 dias com Deus, eu acho que nesses 40 dias ele entendeu uma coisa muito importante, que não era sobre o povo, não era sobre ele, era sobre o nome de Deus. E a Bíblia diz que quando Deus fala para ele: eu vou matar todo mundo e vamos começar de novo, Moisés fala para Deus: Deus, não pode. Aí Deus olha para ele assim: não pode? Por que não pode, né, Deus? Por que não pode? E ele diz: por causa do teu nome. O que diriam as nações ao teu respeito? As nações diriam, os egípcios diriam que o Senhor libertou esse povo, carregou, mas não deu conta de sustentá-los, e por isso o Senhor os deixou para morrer. Por causa do teu nome, Deus, perdoa o pecado desse povo, por causa do teu nome. Meus irmãos, Deus tem um zelo pelo nome dele, e em outras palavras, mesmo que Deus, entre aspas, não quisesse nos responder quando oramos dizendo: Senhor, queremos honrar o teu nome, mesmo que Deus não quisesse nos responder pela nossa amizade com ele, ainda assim Deus tem um compromisso anterior consigo mesmo, e por causa desse compromisso que Deus tem com o zelo do seu nome, ele vai ter que nos responder e nos dar aquilo que é necessário para que a gente possa viver para a glória do seu nome. Consegue entender? Esse é o zelo de Deus para com ele mesmo. Jesus diz: olha, se vocês que são homens maus sabem fazer o bem pelos seus filhos, o seu filho chega pedindo: pai, me dá um pão, você não vai dar uma cobra para ele. Pai, me dá um ovo, você não vai dar um escorpião para ele. Se você, que é um pai natural, um homem mau, sabe fazer o bem, o que dirá o Pai Celestial? Não dará a ele o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Amém, queridos? E o que é Deus nos dá o Espírito? Deus nos dá o Espírito é dar mais de si para aqueles que pedem pela glória dele. Deus nos dá o seu Espírito, Deus nos dá mais de si mesmo para aqueles que desejam viver para a glória dele. Essa é a oração dos filhos de Deus. O que os filhos de Deus que aprenderam a amar o Pai, que aprenderam a se fascinar, a se maravilhar no Pai, o que eles oram? Eles oram pedindo: Pai, que todos conheçam quem Tu és, que todos conheçam o caráter zeloso, amoroso, bondoso que Tu tens, e que isso seja feito à medida em que a Tua vontade é realizada na terra como ela é realizada nos céus. E dá-nos o recurso necessário para isso, seja esse recurso material, emocional, financeiro, familiar, seja esse recurso qual for, mas dá-nos também o alimento espiritual, dá-nos de comer de Jesus para que possamos viver por Ele. Dá-nos a graça de compartilharmos a graça que nós temos recebido, e a vida vivida única e exclusivamente tendo o Senhor como centro, porque é isso que nós desejamos mais de Ti, para vivermos para a Tua glória. Amém, queridos? Essa deve ser a nossa experiência de oração. Eu sei que
Nos últimos dias aí está circulando um vídeo bem complicado sobre esse assunto, né? De pessoas que acham que Deus deve ser sucateado, Deus deve ser subutilizado. Na verdade, o centro da oração não é Deus, Deus é só o meio de eu ter o que eu tanto desejo. Esse não é o caráter da oração, amém, irmãos? O caráter da oração não é gente usando Deus para alcançar os seus fins, é gente que entendeu que Deus é o seu fim, é tudo que Ele precisa, é gente que vive satisfeito em Deus, amém? Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? Como nós podemos ser mais profundos, como nós podemos ser mais frutíferos na nossa vida de oração, é se a nossa oração, se o caráter da nossa oração for semelhante ao caráter da oração de Jesus. E essa foi a oração de Jesus, ali no seu momento mais difícil, ali no Getsemane. A oração que Jesus nos ensinou a orar foi a oração que Ele fez, com os joelhos dobrados. Ele disse: Pai, não seja feita a minha, mas a tua vontade, a tua vontade. Que essa seja a nossa oração, amém, queridos? Que esse seja o nosso coração, para a glória de Deus Pai. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários, ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer: se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.